Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ela como um fracasso, mas sim como um sinal que está lhe dizendo: acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferentes do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos empoleirados nas árvores, que davam a impressão de estar repetindo as palavras: atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados para ficar presentes. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescendo dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ele não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa e de repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o motivo dessa irritação? Nenhum até aqui. Por que você a criou? Você não a criou. Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente. Por que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você absorve como forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso, naturalmente, é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso a irritação ou a raiva, é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se ficando transparente sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com as coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego, em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. São Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. O observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital.
Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixa de receber um impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente, vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que o seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e, de novo, alimentando-o com os seus pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sentimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou o que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você passou a estar inconsciente e vulnerável a um ataque do sofrimento. Utilizo a palavra inconsciência no presente contexto para significar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica uma ausência completa do observador. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento e aciona o processo de transformação. É como se o sofrimento se tornasse o combustível para a chamada da consciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Esse é o significado esotérico da antiga arte da alquimia, a transformação do metal não precioso em ouro, do sofrimento em consciência. A separação interior cicatriza e você se torna inteiro outra vez. Cabe a você, então, não criar um sofrimento adicional. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é o sofrimento. Aceite que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que observa, o observador silencioso. Esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Veja então o que acontece. Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se em particular no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento em vez de deixar dominar-se por ele. Essas atitudes proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. Quando você desperta espiritualmente, isso não significa que esse é o fim dos desafios. Eles não param. A única diferença, e é a grande diferença, você não transforma mais inconscientemente os desafios da vida em infelicidade.
todo o eu psicológico que você pensa que é, aquela sua identidade que é derivada de tudo o que é que sua mente se identifica, com seu passado, o que aconteceu com você no passado, o que você fez, o que as pessoas fizeram com você, o que alcançou, seus sucessos, seus fracassos, seus sofrimentos, vitórias e derrotas de seu passado. Eles gradualmente formam uma história na mente. E a história é pensada em certos pensamentos que se juntam como um pacote. E assim, depois que você cresce e se torna um adulto, isso se torna mais desenvolvido. Essa imagem mental de quem você é, e isso se torna quem você se sente como uma pessoa. Isso se torna a sua personalidade e é a base para o senso de identidade da maioria das pessoas. Isso é tudo o que elas conhecem. E esse é o estado de consciência adormecido. Então você está confinado a isso. Em última análise, feito pela mente. O senso de identidade que consiste em um enredo, uma narrativa que você pensa e chama isso de minha vida, eu e minha vida, e que existe no tempo. É aqui que a dimensão do tempo se torna muito importante, porque o eu e minha vida sou eu. A pessoa que sou agora, que está condicionada pelo meu passado, todas as coisas do passado que compõem a pessoa que sou agora. Então o futuro se torna importante para este eu e minha vida. Porque você pode olhar para o futuro como um destino e uma fonte de uma possível realização maior. Porque o estranho é o senso de identidade que surge do passado, que consiste em um feixe de formas de pensamento recorrentes, mais formações emocionais. Mental, entidade emocional. Aquela entidade que você chama de mim e minha vida, passa muito tempo se preocupando comigo e com minha vida e se considera problemático. Ou você carrega você mesmo como aquela entidade, você como aquela pessoa. Todo mundo aqui carrega uma situação de vida consigo mesmo. Você carrega uma situação de vida com você. E todo mundo aqui tem um certo conjunto de problemas em sua situação de vida. Sejam eles relacionados aos seus relacionamentos, sejam eles relacionados à sua situação de saúde, sejam eles relacionados à sua situação financeira, sua situação de trabalho, qualquer uma dessas áreas. É raro que você esteja totalmente livre de se perceber como se estivesse quase sobrecarregado de problemas. Muitas pessoas têm uma visão de si mesmas, de sua identidade, como um problema a ser resolvido inconscientemente. Elas não dizem explicitamente, eu sou um problema a ser resolvido. Mas há uma corrente subjacente de pensamento tácito que sugere que algo não está certo aqui. Você olha para os outros, principalmente no Instagram, no Facebook, e vê que eles não parecem ter esses problemas. Então você começa a se perguntar o que há de errado com você. Mesmo ao andar na rua, parece que todos estão bem, e você se questiona por que está sempre com essas coisas acontecendo. E então, é claro, você começa a fingir também. Você não sabe que os outros estão fingindo, mas você está fingindo. Você começa a tirar selfies para postar no Instagram, no Facebook. E agora, com a tecnologia, não é ótimo amplificar essa imagem mental e enviá-las para o mundo? Podemos aprimorá-la para que pareça ótima lá fora.
Mas quanto mais essa imagem fica no seu rosto, pior você se sente por dentro. O fato interessante é que todo mundo carrega o fardo de sua situação de vida. Se é um fardo pesado para você nesse momento, ou se é um fardo relativamente leve, pode variar de pessoa para pessoa, mas não há uma única pessoa que não carregue esse fardo de sua situação de vida, seja ele pesado ou leve no momento. Isso pode mudar. Se estiver pesado hoje, pode não ser mais pesado amanhã, mas depois será pesado novamente. Isso faz parte do senso de identidade da pessoa. É o que eu chamo de situação de vida. O que sou eu e minha história. E sempre existe uma sensação subjacente de eu não sou o suficiente. Ainda não cheguei. Em última análise, há uma busca por uma maior realização, uma busca por uma versão melhor de si mesmo. Não há nada de errado em se envolver em atividades que o ajudem a aprender uma nova habilidade ou adquirir novos conhecimentos. Isso gradualmente o torna uma versão melhor de si mesmo, seja adquirindo mais educação, aprimorando uma habilidade, aprendendo a dançar ou seja o que for, tudo bem. Você pode melhorar a si mesmo em qualquer nível, sem dúvida, mas em um nível mais profundo. Esse sentimento de insatisfação ressurgirá continuamente. Não importa o que você alcance ou conquiste. Por um tempo, pode acontecer de uma pessoa se sentir totalmente ela mesma, como se tivesse chegado. Isso pode acontecer quando você ganha na loteria. Muitos ganhadores da loteria ficaram mais infelizes depois de ganhar. Houve apenas um momento de euforia e depois uma infelicidade maior. Há essa sensação subjacente de não ser o suficiente, de ainda não ter alcançado. E você nunca chega. Chega a idade da aposentadoria e de repente você percebe que sempre esteve esperando para começar a viver. É uma pena que você, sem saber, sempre tenha vivido pensando no próximo momento ou em algum momento no futuro. Um dia você pensa, um dia eu vou conseguir. E no final das contas, várias vezes você pensa que conseguiu, mas percebe que a sua situação de vida novamente o sabotou. Você faz o seu melhor, suas melhores intenções. Você deveria fazer o seu melhor e faz, mas não importa o quão boa seja a sua intenção, o quão bem focado você esteja, o quanto de pensamento positivo você tenha, os desafios vêm um após o outro. Eles vêm na forma de algum tipo de caos. É bom lutar pela ordem, mas não importa o quão bom você seja em trazer ordem à sua vida, você encontra periodicamente a erupção da desordem. Seja uma doença, alguma forma de perda, ou algum grande drama em seu relacionamento. A grande fonte de desafio em sua vida são os seres humanos. Olhando para a sua situação de vida, você percebe onde está meu sofrimento e de onde vem minha felicidade? São as outras pessoas. Às vezes, as mesmas pessoas que o fazem feliz por um tempo, de repente o tornam infeliz. A pessoa por quem você se apaixona hoje pode se tornar a pior pessoa que você já conheceu
daqui a 5 anos no tribunal do divórcio. A pior pessoa que você já conheceu. Então, todo mundo carrega consigo uma situação de vida. E há um certo peso nisso. Se você está totalmente preso em sua situação de vida, você pensa sobre isso. Fala sobre isso compulsivamente. Você pode ficar preso nisso e quanto mais preso estiver, mais insatisfeita será sua vida. Essa é realmente a dimensão temporal, porque você, como pessoa, como personalidade, tem uma situação de vida, uma história que existe no tempo. O problema é que existe uma saída, uma dimensão da consciência onde você não está preso nesse nível. Quase poderíamos dizer que você pode sair daquele trem em alta velocidade, mas não fisicamente, não com o seu corpo físico. Há uma possibilidade de transcender um senso de identidade que é derivado exclusivamente de padrões emocionais e mentais em você. É isso que a pessoa ou a personalidade é agora. A maioria dos humanos nem sabe disso. Mas os antigos professores apontaram para isso usando diferentes sinais. Buda disse: a vida é sofrimento. Sobre o que acabei de falar, simplesmente não usei esses termos, mas Buda disse que a vida é sofrimento. Mas ele também disse: eu ensino o sofrimento e o fim do sofrimento. Quando ele disse eu ensino o sofrimento, ele quis dizer que mostrava como o sofrimento surge. E quando ele disse o fim do sofrimento, ele quis dizer que mostrava como o sofrimento pode acabar. E essa é uma declaração adorável. Eu ensino o sofrimento e o fim do sofrimento. Buda fala sobre a possibilidade do fim do sofrimento. Jesus fala sobre a necessidade da possibilidade do que é chamado de salvação. E em outras tradições espirituais, outros termos são usados, como despertar ou libertação. Todos apontaram para isso usando diferentes sinais, diferentes terminologias. E ainda assim, muitos poucos humanos perceberam o que estavam falando. Mesmo os cristãos, a maioria não sabe o que é a salvação. Podem pensar que uma euforia emocional ou uma certa crença é a salvação. Mas o que Jesus estava apontando era muito mais profundo do que isso. Havia uma bela verdade escondida lá. E eu digo escondida porque não é muito comum ouvir a profundidade do ensinamento explicado nas igrejas. A diversidade é uma oportunidade maravilhosa, porque ela o força a ir mais fundo. Você é capaz de cavar e encontrar a base dentro de você que o liberta do medo de que certas ações ocorram. Por vezes você acaba fazendo coisas que sabe que não são ideais, mas parece algo agindo através de você. Existe um poder que o leva a fazer coisas que sabe que não são certas ou benéficas, mas não consegue evitar. Isso ocorre em várias áreas da vida e também está presente em vícios, como o vício em substâncias ou hábitos prejudiciais. Minha resposta é semelhante à que dei anteriormente. O poder da presença precisa crescer em você para ser forte o suficiente e resistir a essas impulsões. Não é uma questão de força de vontade, pois aplicar força para resistir não é a abordagem ideal. Estou falando de um tipo de poder que pode ser
confundido com força de vontade. Mas não é simplesmente segurar algo. Por exemplo, se o vício está ligado a bebidas intoxicantes, você pode sentir a tentação quando as garrafas estão presentes e a sensação de que precisa ir lá e se servir de uma bebida. Quando você não está nem um pouco consciente, nem mesmo sabe o que está fazendo. Está tão inconsciente que já está segurando a bebida e bebendo. Nesse ponto você até percebe que está bebendo. O mesmo ocorre com a comida. Mencionei a pessoas com vícios alimentares que muitas vezes acordam no meio da noite já tendo comido. Elas foram inconscientes até a geladeira, pegaram o bolo de chocolate e já estão na metade quando de repente percebem: ei, o que eu estou fazendo? No entanto, a consciência chega tarde. A força de vontade seria segurar essa vontade, dizer eu não vou, mas muitas vezes, depois de um tempo, ocorre uma explosão, como uma chaleira fervendo que não aguenta por muito tempo. Então você pode ter alguma racionalização em sua mente sobre por que fará isso de qualquer maneira. A mente fornecerá uma razão. Conversei com um homem viciado em comida, cujo corpo estava prejudicado pela obesidade. Ele costumava dizer, antes de se entregar a um excesso alimentar: ei, você teve um dia difícil. Realmente merece um tratamento. Não vou fazer isso por muito mais tempo, só hoje. Eu preciso realmente de um tratamento especial. A vida não me tratou e é o único prazer que eu tenho. Eu tentei mostrar a ele que esse pensamento era um engano e tive algum sucesso. Mas, infelizmente, era tarde demais para salvá-lo. Ele não está mais no corpo, mas está tudo bem. A essência nunca deixa de existir. Ele provavelmente reencarnará agora, talvez para aprender alguma lição. Como mencionei ao primeiro questionador, pratique o poder da presença quando não estiver particularmente tentado por nada. Recomendei a prática de sentir a presença permeando cada célula do corpo, a consciência interna, e dessa forma haverá presença suficiente. Quando o impulso vier, use-o. Não diga para ir embora, pois ele não irá embora. Ele virá de qualquer maneira. Observe o impulso, perceba que não é algo bom, e se houver consciência suficiente, use-o sempre que o impulso surgir. Essa é a sua prática espiritual especial. Em vez de tentar se livrar dele, dê as boas-vindas ao impulso e veja como é uma prática espiritual especialmente projetada para você. Transforme isso em prática espiritual. Primeiro perceba que é uma oportunidade para praticar. A primeira coisa a fazer é adiar, não obedecer ao impulso imediatamente, mas atrasá-lo. Assim, quando sentir o impulso, diga: aqui está a minha próxima prática espiritual. Vou atrasar a ativação desse programa na TV por 3 minutos. Durante esses 3 minutos, observe o impulso em você. É uma forma de energia. Perceba que está lá como um pequeno gremlin ou algo do tipo. Nesse momento, introduza um intervalo de tempo antes de ceder. O espaço pode ser uma prática útil. Você não está dizendo que não cederá. Em vez disso, nos próximos 3 minutos, vou observar você. E você brilha a luz da consciência sobre esse impulso,
que é uma forma de energia. Pode se manifestar como uma emoção ou invadir perigosamente sua mente, tentando explicar por que você deve ceder, como expliquei ao meu amigo. Pensamentos podem surgir, explicando que você deve seguir esse impulso, e é nesse momento que você precisa estar presente e consciente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos que surgem. Observe o pensamento reconhecendo e reserve 3 minutos para essa prática espiritual interessante. Durante esses 3 minutos, observe o crescimento da sua consciência aplicando a situação. Após esse tempo, veja como se sente. O impulso pode não ter se dissolvido completamente, mas provavelmente ainda está presente. Nesse ponto, avalie se você tem força suficiente para mais 2 ou 3 minutos. Fortaleça sua consciência. E ao atingir 5 ou 6 minutos, observe o que acontece. Pode ser que o impulso retroceda, fique inativo, e de repente, você não precisa mais ceder. A vida que você é vai além da própria consciência que você tem, permeando todo o corpo e indo muito além. É também a vida que ela é. Se você sentar, o mesmo se aplica a uma pessoa que está morrendo. Isso pode ser uma experiência muito dolorosa, especialmente se a morte parece chegar cedo demais. Mesmo em casos de uma pessoa idosa, pode ser doloroso. Se for uma pessoa mais jovem, alguns podem dizer que não foi feito para morrer. No entanto, quando você se senta com uma pessoa que está morrendo, pode significar para ela, claro, uma experiência diferente. Para a pessoa que está morrendo, se houver a menor compreensão de aceitação, rendição e quietude durante a vida, ela poderá acessar isso e ir muito fundo. Às vezes é mais difícil para as pessoas ao redor do que para a própria pessoa que está morrendo ou muito doente. Você precisa levar sua atenção mais profundamente. Digamos que você esteja sentado com sua irmã ou qualquer pessoa morrendo ou muito doente. A mente pode dizer que você deveria dizer algo ou fazer algo para ajudar. Mas, na realidade, não há nada que você possa fazer. No entanto, você pode ser, pode ir mais fundo no ser. Então é realmente um devir. Apenas sente ao lado da cama dela ou segure a sua mão. Deixe de lado a ideia de fazer. Quando minha mãe estava adoecendo e seu corpo estava falhando com a idade, ela costumava me perguntar o que eu deveria fazer. E a resposta era, isso é agora, não há mais nada a fazer. Sempre era o velho condicionamento em sua mente, porque a mentalidade ocidental insiste em acreditar que pode sempre fazer algo para mudar a situação, para remediar a situação. Em hospitais, tudo é centrado em fazer, mas chega um ponto em que não é possível fazer mais nada. A mentalidade ocidental, muitas vezes, não compreende isso e continua querendo fazer, mesmo quando não é mais possível. Isso pode infligir mais dor, pois quer fazer algo, mas não sabe mais o que fazer. A mente ocidental não está confinada apenas ao Ocidente. Eu a chamo assim para simplificar, mesmo que agora até mesmo o Oriente tenha adotado essa mentalidade. No entanto, não é reconhecida no Ocidente como algo que exista ou seja valioso. Mas é crucial existir. E se você já cultivou isso antes,
antes da situação se tornar tão difícil, será uma ajuda. Mesmo para aqueles que nunca ouviram falar disso, ainda pode ser possível. Mas para aqueles que estão aqui, todos nós enfrentaremos a experiência de estar com alguém próximo que está morrendo. E claro, todos enfrentaremos, mais cedo ou mais tarde, o momento em que nossa própria morte se aproxima. Se até esse momento você não tiver explorado isso, nem sequer tocado nisso, pode ser difícil ir tão profundamente. No entanto, se você já teve essa experiência em sua vida, como todos vocês tiveram, e muitos de vocês mais do que tocaram nisso, então qualquer tipo de sofrimento extremo desse tipo, seja acontecendo perto de você ou para você, trará um enorme aprofundamento que o forçará a ir mais fundo. Você tem que se aprofundar em uma situação como essa. Se não for profundo, você vai sofrer enormemente. Mesmo se você for profundo, ainda sofre na superfície. Você chora, sente tristeza e dor, mas por baixo do sofrimento, você pode de repente sentir uma quietude, uma vastidão em si mesmo. À medida que o agora se torna cada vez mais minha experiência, comecei a questionar por que estar em um relacionamento com outra pessoa. Eu gostaria de saber mais como as coisas mudam quando estamos buscando um relacionamento. Observando a si mesmo em relacionamentos, você pode realmente encontrar as respostas para a sua pergunta. Pedir para encontrar alguma conclusão mental sobre a função dos relacionamentos quando você está presente ou acordado pode não ser tão útil. Muitas pessoas desejam saber a resposta, a razão pela qual estão aqui. Mas você pode observar como os relacionamentos funcionam em sua vida ou como os novos relacionamentos, se entrarem em sua vida, diferem dos antigos, quando você não estava presente, quando ainda não está conectado à fonte dentro de você, que é a dimensão transcendente, a quietude, a consciência. Você pode buscar algo da outra pessoa. Isso pode ser algo muito sutil ou não tão sutil. Quando você não se conhece como a luz da consciência, como uma realização viva, que não é difícil de alcançar, está aqui quando você se conhece. Mas quando isso fica obscurecido, você busca porque essa é a única fonte de verdadeira satisfação, paz e vitalidade. Se isso estiver bloqueado, você pode buscar através de outra pessoa, buscando algo que o outro ser humano não pode realmente te dar. Mesmo situações imaginadas como ter a estrutura certa para a vida, uma boa renda, um lugar para viver, um relacionamento adorável, poder viajar, não proporcionarão satisfação permanente. Será uma satisfação de curta duração, sempre seguida de insatisfação. Assim, na busca tradicional por relacionamentos, muitas vezes a busca de algo através do relacionamento, seja no prazer físico ou psicológico. Enquanto houver a busca pela conclusão através do outro, o relacionamento está condenado. À medida que a presença surge, a mente pode perguntar se ainda é necessário ou desejável um relacionamento. No entanto, a mente adora buscar respostas abstratas ou conclusões sobre relacionamentos. Mas isso seria uma limitação autoimposta. A vida não é algo para ser vivido com base em conclusões mentais e definitivas,
mas sim experimentada e explorada continuamente.